Bom, gente, vamos falar das primeiras impressões de 100 gramas de centeio, ou uma porção de centeio, ou um punhado de centeio, né? Que esse título aí tem variações aí. Então, as primeiras impressões, né? A gente vai falar nossas expectativas com a leitura, né? Se a gente achou chato no começo, ou se já aprendeu. Se você ficou curioso para ler rápido, foi lendo devagar, se tem um personagem favorito, se tem um que odiou, se odiou todos, se gostou de algum. Essas coisas a gente vai falar agora. Quem quer começar? Vou por ordem alfabética, hein? A Drica, vai, Drica. Eu achei assim, um livro bom, né? Eu achei um pouco estranho, acho que que eu me lembre, a, a Miss Marple, ela entrou muito no final do livro. Eu achei isso muito estranho, porque até eu achava que era o tal do detetive Neil, que ia, que às vezes a Agatha Christie tem uns personagens que ela coloca, né? São diferentes, né? Eu falei, acho que é o detetive porque eu nunca tinha lido este, né? Eu falei, acho que é o detetive que vai conduzir a história. Então, achei que ela entrou. Ó, o único defeito que eu achei nessa parte, ela entrou muito abruptamente, tipo, na mais da metade do livro. Do nada, a pessoa chega e fala: Ó, eu conheço fulana. Ah, entra aí, vai sentando, tomar café, seus pés daqui. Achei um pouquinho forçado a entrada dela no livro. Depois eu entendi o porquê que ela entrou, mas achei um pouquinho forçado. Eu acho que a Agatha, ela quis, olha eu, né? Imagina, pensando que a Agatha pensou. Mas acho que ela quis colocar a Miss Marple e ela ficou, acho que ela gostou do personagem do detetive e foi deixando a Miss Marple para o final, né? Mas achei bacana, só achei diferente a entrada dela depois. Achei o livro bom, né? Tá bem escrito, um dos poucos livros que eu vi que fala das classes menos privilegiadas. Eu até anotei algumas páginas, porque geralmente o livro da Agatha Christie ele fica muito preso no jeito que a senhora tomava o chá, na echarpe da outra, né? Ele fica mais preso nos personagens de classe alta. E nesse, ele ficou preso nos personagens de classe baixa, né? No caso do livro, os serviçais, o copeiro. Então, achei bem interessante essa parte, que era uma coisa que a gente não via muito. Por enquanto, só isso. Tá bom. Jéssica? Bom, esse livro eu não tinha lido ainda, né? Para mim foi a primeira vez que eu li. E eu usei um dos brindes do clube, que a Fanny manda para anotar, porque eu tive muita dificuldade. É o que eu falo, a dificuldade que eu sinto nos livros da Agatha é porque são nomes ingleses. Eu acho difícil a pronúncia, a leitura de alguns nomes, né? Porque é um idioma completamente diferente. E é de outro século, né? A Agatha começou a publicar os livros dela em 1920. Então, tem livros dela que já tem mais de 100 anos. Então, era uma linguagem diferente, né? Então, eu anotei para eu conseguir ir me baseando. E eu anotei o capítulo que a Miss Marple entrou no livro, que foi o capítulo 13. Eu Nossa, também achei ele muito para frente, viu, Drica? na metade, E, né? tipo assim, eu pensei muito no que a gente discutiu no livro do mês passado, que também tinha Miss Marple. A forma como ela coloca a Agatha, né, coloca a Miss Marple nos livros é diferente do Poirot. Lógico, a gente não pode comparar e querer que seja 100% igual, porque são personagens diferentes. Mas eu senti muita falta da Miss Marple nesse livro, sabe? Ela chega no capítulo 13, é de uma forma abrupta, como a Drica falou, e mesmo assim, no decorrer do livro, você não sente a Miss Marple ali, né? No Corpo na Biblioteca, ela apareceu bem mais. Nesse não, foi só o inspetor Neely mesmo que estava ali à frente do caso. Que eu odiei, já digo de início. Com relação à história, eu gostei da história, é uma história boa. É, a cantiga que a Agatha colocou, eu acho incrível quando ela trabalha dessa forma, né? Quando ela coloca essas cantigas, esses poemas nos livros dela para a gente e baseia a história, né, nessas cantigas. Eu só achei que, assim, eu senti, mas é um gosto particular, né? Eu achei falta de trabalhar mais a questão do escritório, das secretárias, porque como no primeiro capítulo já começa com as secretárias ali, aquele ambiente de trabalho delas, eu achei que ia ficar envolto no
no escritório, dentro da firma, um crime ali dentro da firma, mas não, foi para casa dele lá, Fazenda do Texo. Mas aí é um gosto particular meu. Mas eu achei a história muito bem amarradinha, achei uma leitura bem fluida, bem leve, e eu gostei bastante. E fui enganada, claro, não acertei porra nenhuma. Laiane? Então, eu gostei da leitura e foi um dos livros físicos, né, que eu li, um dos poucos livros físicos, porque eu ganhei, né, da nossa maravilhosa companheira daqui do grupo, Ana, se eu não me lembro. Enfim, perdi aqui o nome dela. Acho que A é Ana. Ângela, Ângela, foi a Ângela. Ângela. Desculpe, Ângela, é porque minha cabeça é doidinha. Mas, enfim, Ângela me presenteou com um box, né, no nosso amigo secreto do final do ano. E aí eu já tinha passado o box para o meu pai, porque ele também é super fã, só que ele é meio amarrado com tecnologias. E aí eu levei o box direto para ele poder fazer as leituras, né? E aí, quando foi esse mês, finalmente eu tirei o meu livrinho. E eu achei super rápido, né? Assim, a minha leitura foi muito fluida. Eu gostei bastante dos capítulos curtos. E de cara eu gostei do Inspetor Nili, talvez até discordando aí com o Fanny, né? Que eu já vi que ela citou aí que não gostou dele. Mas eu gostei dele porque eu achei ele bem passivo-agressivo, né? Ele sempre chegando assim, mas se ligando em tudo, tentando ser gente boa, mas fazendo a investigação, né? Eu também concordo com essa parte da Miss Marple, que só entrou mais no final. E, inclusive, eu também achei que ia ficar um pouco relacionado com a firma, né? Porque o desenrolar, né? A cena inicial já é ali naquele espaço, no final vai revisitar esse espaço, né? Quando o Nili vai lá, pergunta à secretária, enfim. Eu achei que ia ter ainda essa volta, essa conexão. Em relação ao suspeito, não suspeitei, apesar de que, depois de ter feito toda a leitura e fui avaliar o caráter da pessoa, constatei que poderia ter, né, chegado lá, se tivesse cascaveado mais. Mas também sou uma pessoa que gosta de ler sem nenhuma pretensão de adivinhar quem é. Mesmo porque a gente sempre vai estar errado, né? Que a mestra Agatha Christie consegue fazer um giro que a gente fica toda perdida. No final das contas, a gente tem certeza que aquela pessoa não é. Achei genial, né? A sacada dos venenos e essa coisa da cantiga, né? Desde Não Sobrou Nenhum, eu fico assim chocada com essa história das cantigas, né? Dos poemas, dos textos que são inseridos para fazer aquela morte ser ainda mais jocosa. Porque é interessante, né? O fato de você estar enfiando uma coisa que é de criança, contextualizando numa cena de crime. Enfim, só meus aplausos aí para Agatha Christie. Achei bem emblemático toda essa história, né, dos merlos e dos centeios no bolso. Enfim, tudo muito mirabolante do Muito jeito que ela teatral, é. né, cara? É, ótimo. Thalita? Oi. Eu achei a história muito amarradinha, assim como a Jéssica comentou. Quando eu vi aquele primeiro capítulo, meu Deus, tantos nomes de tantas secretárias, como é que eu vou conseguir absorver? Eu comecei colocando os nomes na fichinha e depois eu percebi que não ia rolar lá nada naquele escritório, né? Ao longo da história, eu achei aquele capítulo muito extenso, assim, desnecessário um pouco, na minha opinião. Acho que nem precisava ter se estendido tanto em relação aos cafés, mas eu acho que foi proposital, né, para despistar a gente ficar naquele negócio, né? Assim, eu gostei muito da leitura, eu até comentei no grupo que para mim tinha sido, depois que eu entrei no grupo, foi o melhor livro que eu li, eu gostei bastante mesmo. Achei bem amarradinha a história, não desconfiei, na verdade eu tinha outros suspeitos ao longo da história, e foi isso, assim, gostei bastante da leitura, não vou falar muito não, vou passar aí a bola. Tá. Isabela? Então, eu tinha lido esse livro ano passado, né? E como eu tô, assim, atolada de um monte de coisa, eu não consegui reler. Mas eu lembro, porque a leitura é relativamente recente, né? Se fosse mais tempo, não conseguiria lembrar. E eu gostei muito também, achei muito fluido, eu li muito rápido também. Eu acho que eu não levei uma semana para ler, porque te prende, né? Tipo, você termina um capítulo, aí você tem outras coisas para fazer, mas você fica, não, mas peraí.
O próximo capítulo é tão curtinho que eu vou ler também. E aí, quando você vê, já acabou o livro. Também senti falta, né, da Miss Marple no início da história. Também tive a mesma impressão de que só ia ficar lá no detetive, que não ia ter nenhum dos famosos. Mas aí, depois que ela apareceu, foi tipo, uma surpresa. E, é, valeu, mas foi aquele meio a sensação de que, tipo, ou eu não coloquei. A Agatha pensou, eu vou fazer só do detetive, depois acho que ela não terminou com ele e botou ela, assim, para poder ajudar. Mas eu gostei muito do livro, e dessa vez, é tipo assim, eu não considero, é um acerto. Eu considero tipo, uma antipatia com a pessoa, com a personagem que eu tive, né? Aí eu julguei certa pessoa, mas acertar tudo, não. E é isso. Tá bom. Celiane? Bom, eu acho que eu não sou muito diferente do que o pessoal falou, né? Eu achei uma leitura fluida. Eu me atrasei na leitura, não consegui começar junto com o cronograma, mas fluiu rapidamente e acabei terminando até muito antes o livro. Eu tenho esse problema. Eu começo muito antes do livro e depois a gente demora para fazer Não é que demora para fazer o debate. O debate tem o dia e eu terminei muito antes. Então a leitura fluiu, mas eu também achei assim que a Miss Marple teve pouca participação e ela chegou e ela que propôs a música, né, da criança. Então, parece que ela chegou chegando, mas ela não teve muito ali, muito envolvimento, muito, né? Eu senti um pouco mais a falta dela, assim, de estar se metendo nas coisas, né? Como a gente está acostumado com ela. E eu senti essa falta, assim. Mas eu gostei do livro, no geral eu gostei. Não vai para o meu preferido, mas eu gostei do livro.